A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Deus com certeza vai ministrar o seu coração nesse dia. Ele vai falar ao seu coração. Abra então completamente o seu coração, a sua vida para receber ministração do Senhor. Gostaria que você se colocasse em pé nessa hora. Vamos exaltar o nome do Senhor Jesus, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Exalte Ele, glorifique a Ele, glorifique o seu santo nome, amém? Senhor, nós te bendizemos, Senhor Jesus, nós te amamos, Tu és nosso Deus, nós te adoramos, nós estamos aqui para reconhecer a Tua grandeza, para reconhecer o Teu senhorio, para reconhecer que só o Senhor é. Pai, adoramos a Ti, te bendizemos, ó Senhor, que tu sejas honrado a cada dia mais através das nossas vidas. Senhor, que o Seu nome seja exaltado a cada dia. Pai, que o Teu Espírito Santo possa realmente fazer de nós esses verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Senhor, que nesse dia o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir, de operar, de falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos então dar continuidade ao nosso estudo de louvor e adoração. Nós estamos na nossa quinta aula. Eu tenho certeza que Deus tem te dado riquezas espirituais, tem te acrescentado nesses dias. E eu tenho certeza que Deus ainda falará muito mais ao seu coração nessa aula. Então, vamos recapitular nossa aula, as nossas aulas anteriores, como nós temos feito, para que fique gravado. Então, nós falamos primeiramente sobre adoração como estilo de vida, e nós vimos 3 aspectos do reino, né, do rei que governa, que lidera, que tem posição de primazia e de honra. Nós falamos do aspecto do poder, devemos depender do poder de Deus, e toda a glória seja dada a Deus. Depois nós falamos da queda, ou as quedas. Então falamos da queda de Lúcifer, a queda de Adão e a queda do rei Nabucodonosor e também as suas consequências. Depois falamos sobre a tentação de Jesus, de transformar pedras em pães, né, de pular do pináculo do templo, de mostrar os reinos e a glória deles. Jesus foi tentado então a ter o reino e a glória que Satanás poderia dar para ele, mas ele não buscava a glória para si, ele buscava a glória para o Senhor, o reino do Senhor a cada dia. Então Jesus é um exemplo para nós e nos mostra uma vida de adoração. Ele viveu estabelecendo o reino de Deus, ele viveu na dependência do poder de Deus, sempre orando, buscando, e ele viveu dando a glória a Deus, não só com palavras, mas também com ações, com os milagres, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que o Pai manda. Ele então foi um homem que realmente trouxe a glória para Deus. Então falamos na última aula sobre as características do verdadeiro adorador, que o verdadeiro adorador ele é obediente, como Abraão, que ofereceu o seu próprio filho, obedecendo a Deus. Eles amam a glória de Deus, como Moisés, que amava a presença do Senhor. Amigos de Deus é uma característica, e Moisés é um exemplo disso. Deus falava com ele face a face, como fala um amigo. Não é? Nós falamos também que é uma característica marcante aí de um verdadeiro adorador, é que ele é perseverante. Jó é um exemplo disso, é alguém que perseverou mesmo em meio às dificuldades, em meio às lutas. Jó, no momento de crise, ele prostrou e adorou o Senhor, não murmurou, mas simplesmente adorou. Também outra característica marcante, extravagante. O verdadeiro adorador é extravagante, ele, como Davi, ele realmente adora sem receio, sem medo que os outros vão pensar. Verdadeiros adoradores são decididos, não é? São decididos
em buscar o Senhor, em adorar o Senhor, como Sadraque, Mesaque e Abednego, como também Daniel. E por fim, outra característica é que verdadeiros adoradores, eles são consagrados, assim como José é um exemplo de um homem que foi completamente consagrado ao Senhor, viveu sua vida em consagração e por isso foi um verdadeiro adorador. Mas hoje eu queria compartilhar com os irmãos sobre as recompensas dos verdadeiros adoradores, ou as recompensas que os verdadeiros adoradores terão. É sempre bom nós falarmos sobre isso, porque a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre as recompensas, o que eles tiveram por andarem como vencedores, como adoradores de fato. E então há uma recompensa para nós quando nós andamos como adoradores, buscando o reino de Deus, dependendo do poder de Deus, pode ter certeza que haverá recompensas, porque a Bíblia nos fala de recompensa. Às vezes as pessoas têm aquela ideia de que, não, eu faço para Deus, eu não estou buscando recompensas. Sabe, isso é um engano. Davi mesmo, quando foi derrotar Golias, ele foi primeiramente porque ele foi tocado por Deus, ele tinha unção de ousadia e foi realmente na dependência de Deus. Mas ele perguntou, o que é mesmo que vai ganhar? Isento de impostos? A filha do rei? Nós vamos lá para a batalha mesmo. Agora que eu vou mesmo. Sabe, Deus não repreendeu. Então, existem recompensas, aleluia por elas, né? Graças a Deus por isso. Então, nós vamos estudar hoje sobre essas recompensas. Quais são elas? Vou citar aqui rapidamente, ok? Então, uma das recompensas é que os verdadeiros adoradores são abençoados. Deus se revela a eles são livres do mal, eles prosperam, eles recebem posições de honra, eles recebem muito mais do que perderam e eles reinarão com Cristo. Aqui eu coloquei 7, podem ser muito mais, mas nós vamos estar estudando hoje essas 7 recompensas, ok? Então, andar como um verdadeiro adorador resultará, sem dúvida nenhuma, em recompensa. Então, Deus vai nos dar, Deus vai nos recompensar. Eu queria que você falasse para o seu irmão aí do seu lado, fala assim, Deus vai te recompensar. Isso, fala com fé mesmo, e com ousadia, como profeta de Deus, fala mais uma vez, Deus vai te recompensar. Então, uma vez que nós somos verdadeiros adoradores, nós vamos ser recompensados. O próprio milênio serão 1000 anos em que Deus vai recompensar aqueles que realmente foram vencedores, aqueles que realmente andaram numa vida de adoração e que cumpriram o propósito de Deus, cumpriram o chamado de Deus, e Deus vai recompensá-los. Olha o que diz lá em Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Olha só, galardão é recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Está comigo a recompensa. Deus vai dar a recompensa para aqueles que realmente fizeram a vontade do Rei. Aqueles que reconheceram que tinha um Senhor e como adoradores andaram em linha com o propósito, com a vontade de Deus. Então eles vão receber uma recompensa. Agora, todo atleta, ele corre com o objetivo de receber algo em troca. Em busca de uma medalha, em busca de um prêmio, não é? Em busca de um reconhecimento, por um grande esforço. Então ele se esforçou, ele se tornou um atleta, então agora ele quer uma medalha, ele quer um prêmio, ele quer uma recompensa. Então, nós também temos uma carreira que nos foi proposta, ou uma corrida que nós temos que
correr, não é? Com o objetivo de quê? De receber algo em troca. Nós também corremos com o objetivo de receber algo em troca. Paulo nos ensina sobre isso lá em 1 Coríntios 9, não é? Então, nós vamos ler lá, nós vamos perceber que Paulo está mostrando que existe uma coroa, existe um prêmio, existe algo para aqueles que de fato correm, aqueles que andam segundo a vontade de Deus. Então, olha só o que diz lá 1 Coríntios 9, versículo 24 até o 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis, ou o alcanceis. Alcancei o quê? O prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Então existem os atletas que correm atrás da medalha olímpica, por exemplo. Mas nós, porém, a incorruptível. Então nós estamos atrás de uma coroa que não vai se corromper. Uma coroa de glória. Versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo está dizendo? Olha, existe uma corrida. Existe um prêmio. Então vocês devem correr para que vocês venham alcançar esse prêmio. Então vocês têm que andar realmente com esforço, esmurrando o seu próprio corpo, para que vocês não sejam desqualificados. E nós temos estudado esses dias o aspecto de sermos verdadeiros adoradores, não só no aspecto da música. Na próxima aula nós vamos falar sobre essa questão da música, que é importante dentro do aspecto de ser um adorador, mas não é o principal. Não é? Então, nós temos estudado esses dias todos que, na verdade, ser adorador não é tão simples assim. Mas saiba de uma coisa, existe uma recompensa. Existe a recompensa de renunciar, de abrir mão das suas próprias vontades, de abrir mão de muitas coisas por causa do reino de Deus. Pode ter certeza, muitas pessoas têm recebido aquilo que parece que você não tem recebido ainda, aí fora no mundo, mas não tem inveja deles, porque a recompensa deles vocês estão recebendo aí mesmo, aqui mesmo na terra. Mas presta atenção, existe uma recompensa que Deus vai te dar aqui na terra, mas principalmente Deus vai te dar lá, naquele dia, no reino dele. E é atrás dessa recompensa que eu estou indo. E espero que você, como adorador, esteja correndo atrás dessa recompensa. Então, o mundo vive em busca de uma recompensa aqui, mas nós estamos em busca de uma recompensa lá. E deixa eu dizer isso para você. Há lucro em ser fiel a Deus. Você não vai perder sendo fiel a Deus. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Há lucro em ser fiel a Deus. Diga mais uma vez, há lucro em ser fiel a Deus, meu irmão. Então nós vamos apresentar algumas recompensas que nós entendemos que Deus dá aos verdadeiros adoradores. Primeiro, verdadeiros adoradores, eles são abençoados. Aleluia. Aqueles que andam como adoradores serão abençoados, terão o favor do Senhor. Abraão foi um exemplo de um adorador que obedeceu. Lembra? Na última aula nós falamos sobre isso. E por isso também foi recompensado por Deus. Olha o que diz lá em Gênesis 22, 15 ao 18. Então, do céu, bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, isso depois que ele tinha tomado a decisão de sacrificar o seu filho, o anjo mandou ele parar e mostrou o cordeiro, e então o anjo fala pela segunda vez, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei.
abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Olha aqui a obediência, obedecer ao Senhor. Então, Abraão, ele colheu o fruto da sua obediência. Abraão recebeu a bênção da multiplicação. Agora, Abraão, você vai se multiplicar sobremaneira, você vai ser bendito, e ainda fala, as famílias vão ser benditas por causa de você, Abraão. Olha o tanto que isso é tremendo, quando nós andamos em obediência ao nosso Senhor, que manda nas nossas vidas, que governa as nossas vidas, qual que é o resultado? O resultado é bênção sem medida. Ao ponto de que as famílias são abençoadas por causa de nós. Uma vez que andamos em linha com a palavra de Deus, com a vontade de Deus para nós, quantas famílias são abençoadas? Nós somos abençoados, tremendamente abençoados em todas as áreas, espiritualmente. Nós somos abençoados fisicamente, somos abençoados nos nossos relacionamentos, somos abençoados financeiramente. Agora, ainda mais, nós somos canal de bênção para outras pessoas. Então, aquelas pessoas que estão ao meu redor são abençoadas, porque a bênção de Deus está sobre mim. Olha, deixa eu dizer, a sua casa vai ser abençoada porque você tem sido um adorador. Você tem sido um verdadeiro adorador. E o resultado é que a bênção de Deus vai entrar na sua família, na sua casa. Você mesmo pode testemunhar de quando você teve experiência com Deus, começou a andar nos caminhos do Senhor, a sua família foi sendo abençoada, a sua família foi sendo salva. Isso é bênção. Isso é recompensa. A recompensa de você andar nos caminhos do Senhor, como adorador que é obediente ao seu Senhor. Agora, segunda recompensa, vamos lá. Deus se revela a eles. Então, Deus se revela aos verdadeiros adoradores. Então, é uma grande recompensa quando andamos numa vida de adoração e Deus se revela a nós. Então, quanto mais o adoramos, mais o conhecemos. Então, é tremendo quando Deus se revela a nós. Quando Deus começa a mostrar quem Ele é para nós. E quando nós realmente temos essa experiência maravilhosa de conhecer o Senhor, de ver o Senhor, de ter experiências vivas. Não simplesmente um conhecimento que você adquiriu porque você fez um seminário e agora você conhece mais da palavra. Não, é no dia a dia, na vida prática, naquilo que você passa com Deus, servindo a Deus, andando com Deus, relacionando com Deus, amando a Deus, é que você começa a enxergar Deus como você não via antes. Você começa a ver Deus de outra maneira. Você começa a conhecer a Deus, a ter um conhecimento que você não tinha. E isso é uma grande recompensa. Conhecer a Deus. Então Deus se revela de forma especial àqueles que o adoram independentemente das circunstâncias, que vivem essa vida de um adorador, independente do que estão passando ou não. E nós podemos então falar novamente de um homem que adorou a Deus mesmo em meio às lutas, que foi Jó. Então, olha o que a Bíblia diz, Jó 1, versículo 20. Então Jó se levantou, depois que ele ficou sabendo da morte dos filhos, da perda dos bens, Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Olha só, ele prostrou e, na verdade, adorou.
ele se voltou para o Senhor e adorou mesmo em meio às lutas. E olha o que diz então, mais à frente, né? Em Jó 42. Então, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha o que Jó aprendeu do Senhor, não é? Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar. Qual que era o conhecimento, irmãos, que Jó tinha de Deus? Só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Olha a diferença. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus lábios te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Que tremendo isso. Ele tinha um conhecimento. E, olha só, o conhecimento que ele tinha só de ouvir falar, ele realmente adorava o Senhor, mesmo apenas conhecendo de ouvir falar. Ou seja, ele voltou o coração dele para o Senhor, mesmo na circunstância difícil, mesmo com essas lutas todas, ele voltou para o Senhor e adorou. E ele só conhecia de ouvir falar. Mas depois desse processo que Deus veio para mostrar, na verdade, de quem ele era, é que ele veio a conhecer a Deus para valer. Não se conhece Deus para valer apenas de ouvir falar, apenas simplesmente você lê a Bíblia. Você não vai conhecer a Deus para valer apenas tendo conhecimento teológico. É na vida prática, é no dia a dia, é nas respostas que você dá diante das circunstâncias, é que você vai realmente conhecer a Deus. Então é no dia a dia de um adorador, de obediência, de permanência, de perseverança em meio às lutas, que Jó foi perseverante, é que de fato nós vamos conhecer a Deus, que nós vamos conhecer o Deus tremendo que nós servimos, a um Deus grande que nós servimos. Jó, por um lado, ele achava que era muito bom, mas na verdade ele não tinha conhecimento do Deus que era muito maior e tão grande. E ele pôde conhecer. Deus se revelou a ele. Então, é obedecendo, é servindo ao Senhor, é dependendo do Senhor, é amando o Senhor, é perseverando. É que a gente vai conhecer o Senhor, que Ele vai, na verdade, se revelar a nós. Terceira recompensa é que os verdadeiros adoradores serão livres do mal. Em todo momento, Deus tem nos guardado e nos livrado do mal. Então, a palavra de Deus sempre nos mostra os filhos sendo protegidos. Mas gostaria de mostrar 2 exemplos para os irmãos. Primeiro, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Essa história é a seguinte. Está lá em Daniel 3. Diz que o rei fez uma imagem de ouro, o rei Nabucodonosor, e falou para que todos prostrassem diante da imagem e adorassem essa imagem. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se prostraram, porque eles serviam a Deus. E eles não adoraram a imagem. Então, eles foram acusados e foram levados diante do rei. O rei falou: olha, se vocês fizerem agora, vocês serão livres. Mas se não, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. E então eles falaram: olha, faça como o Senhor bem quiser, mas nós não vamos deixar de adorar. Nós não vamos deixar de buscar o Senhor. E nós não vamos adorar a outras imagens, a outros deuses.
Nós adoramos somente a um Deus. Estava decidido. E mesmo advertidos, eles não adoraram a imagem e por isso foram levados à fornalha. E aí, então o rei pediu para que ela fosse acesa 7 vezes mais. E ela foi acesa, né, então, de uma maneira tão forte, o fogo era tão grande que até os próprios que foram levar ali Sadraque, Mesaque e Abidnego morreram. Tamanho fogo. Mas olha o que aconteceu lá, capítulo 3, versículo 23. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. Que glória! E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Olha só, que tremendo. Olha como Deus guarda, olha o tanto que Deus protege, olha o tanto que Deus realmente é poderoso para nos guardar, quando nós não deixamos de adorar o Senhor. Nós não negociamos, nós não abrimos mão. Pode ter certeza, Deus nos livra do mal. Deus nos guarda. Um outro exemplo é Daniel. Daniel passou por uma perseguição, porque ele era um dos presidentes do reino persa, ali do Medo-Persa, do rei Dário. E ele governava sobre os sátrapas. E então, eles tentaram, de alguma forma, achar algo de errado na vida de Daniel ali. E não havia nada que eles achassem para culpá-lo, para derrubá-lo. E então eles falaram, então vamos ver se a gente acha uma maneira dele ser derrubado através da lei dele. A lei, na verdade, do Deus que ele servia. Então eles chegaram para o rei e falaram, olha, é o seguinte, que em um mês, que ninguém peça nada a nenhum Deus e a nenhum homem, senão a ti, ó rei. E aí então o rei assinou esse decreto. Mas o que Daniel fez? Daniel, como de costume, nós falamos isso na aula passada, ele continuava 3 vezes ao dia orando ao Senhor, buscando ao Senhor. E então, se acontecesse de alguém realmente pedir algo para outra pessoa ou para outro Deus, seria lançado na cova dos leões. E então, o rei realmente ficou muito triste por Daniel, mas ele teve que cumprir a sua lei. E então, ele nem dormiu de noite, porque Daniel havia sido lançado na cova dos leões. Mas olha o que diz a palavra de Deus, no versículo 19 do capítulo 6. Acompanhem. Pela manhã, a romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano,
porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Quando você começa a andar como um adorador, é inevitável as perseguições, mas quero dizer algo para você. Deus vai te guardar. Deus vai te livrar do mal. Deus vai guardá-lo. E mesmo que você seja lançado na cova dos leões, Deus vai tirar você lá vivo. Deus vai tirar você de lá realmente sem nenhum dano, assim como fez a Daniel, para nós vermos que a recompensa em sermos adoradores de fato. Quarta recompensa, verdadeiros adoradores, eles prosperam. Então todos aqueles que andam em linha com a vontade de Deus prosperam. E aqui eu não estou falando simplesmente em prosperidade financeira. Você pode ser próspero financeiramente, você pode prosperar crescendo em posição, você pode prosperar. Você pode prosperar recebendo reconhecimento, as pessoas perceberem de fato que você é ungido de Deus, que você é ministro de Deus. Aquelas pessoas que estão ao seu redor percebem que você está crescendo em Deus, está prosperando. Então, verdadeiros adoradores, eles prosperam. Não é? Na Bíblia nós temos alguns exemplos desses homens. Né? Então, primeiro, o rei Ezequias. 2 Crônicas 31, versículo 20 e 21, olha o que diz. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, o que era reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar seu Deus, de todo o coração fez. E o que aconteceu? E prosperou. Uma vez que ele servia ao Senhor, fazia o que era bom, fazia o que era reto, fazia o que era verdadeiro. De todo o coração ele buscava o Senhor. Ali também na casa de Deus, Deus o fez prosperar. O rei prosperou por quê? Porque na verdade ele servia ao seu Deus, era um adorador. Segundo exemplo, nós acabamos de falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eu queria que nós continuássemos a ler o texto lá de Daniel 3, do 28 ao 30. Olha o que aconteceu com eles também, depois de serem livres do mal. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então, o rei fez o que, irmãos? Prosperar a Sadraque, Mesaque, Abednego na província da Babilônia. Olha só, Deus prosperou esses jovens. Deus também vai te prosperar. Pode ter certeza que a prosperidade de Deus virá sobre a sua vida que adora, que é um adorador, que volta o seu coração para o Senhor, que vive para o Senhor. Terceiro exemplo aqui, Daniel. Olha só o que diz lá em Daniel 6, 26. Depois que também Daniel saiu da cova dos leões, diz assim: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões.
Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Mais uma vez, olha a prosperidade aí. Deus nos guarda, Deus nos prospera, Deus nos levanta. Eu tenho percebido isso na minha vida. Ao longo desses anos, comecei a liderar uma célula em 1999, com 15 anos de idade. E de lá para cá eu tenho visto Deus me prosperando, Deus me colocando em novas posições. Por quê? Porque eu tenho permanecido em adoração, vivido uma vida de adoração, servindo ao meu Deus. E o último exemplo aí daqueles que prosperam é José. Gênesis 39, olha o que diz. Versículo 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, olha só, o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor fazia o quê? Prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Ou seja, Deus prosperava os seus servos, não é? E versículo 5. E desde que o fizeram mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egito. Até o Egito foi abençoado por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. E também, no versículo 23, na prisão, olha só o que diz. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. O grande sinal, realmente você é um adorador, é que você está prosperando. Está prosperando, né? Está crescendo. Quem adora, prospera. Se você adora, você vai prosperar. Pode ter certeza disso. Quinto, verdadeiros adoradores também recebem posições de honra. E não há dúvida de que verdadeiros adoradores são colocados em posições de honra, de destaque. Então, Jesus é o nosso maior exemplo. Ele foi um verdadeiro adorador e foi colocado acima de todo e qualquer nome. Por quê? Ele foi colocado numa posição de destaque, porque foi um adorador. Porque ele andou como adorador. Então, se você anda como adorador, Deus vai te colocando em posições. Pode ser até que demore. Pode ser que você passe por momentos de lutas e de crise, mas pode ter certeza, Deus vai te levantar. E nós temos também o exemplo de José. José, ele foi um homem consagrado a Deus. Ele fugiu do pecado, ele viveu para o Senhor, tinha temor do Senhor. Ao ponto dele fugir do pecado e foi para a prisão. Para o lugar mais baixo de qualquer reino. E ele foi para o lugar mais baixo. E mesmo ali, Deus o prosperava. Mas desse lugar mais baixo, que é a prisão, Deus o colocou na posição mais alta. Eu não sei qual posição você está. Talvez você está passando por momentos de prisão como José passou. Por obedecer. Talvez você tenha sido perseguido. Talvez você tenha sido humilhado na sua casa pela decisão de obedecer ao Senhor, de servir ao Senhor, de honrar o Senhor, de viver como adorador. Mas pode ter certeza, meu irmão, permaneça fiel, porque Deus vai te colocar em novas posições de honra. E olha o que diz lá em Gênesis 45, 8. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó. Olha só, me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Olha só, Deus colocou José por pai de Faraó, acima de Faraó. Porque, na verdade, quem governava mesmo
É José. José realmente que governou, foi colocado numa posição de destaque, porque foi um adorador consagrado a Deus. Então Deus também vai te colocar realmente em novas posições de honra. Sexta recompensa: recebem muito mais do que perderam. Então, a sexta recompensa é que você vai receber ainda mais do que você perdeu. No reino há perdas? No reino de Deus? Há. Como adorador você vai ter perdas? Sim, vai ter. Mas pode ter certeza, Deus não é injusto para ficar esquecido daquilo que você realmente perdeu por causa do reino. Talvez você vai perder bens, talvez tempo, talvez relacionamentos, por causa da vontade de Deus. Mas Deus vai recompensar e vai te dar além do que se perdeu, não é? Então, o exemplo de Jó, vai lá para Jó 42, versículo 10, olha o que a palavra de Deus diz. Depois de conhecer o Senhor, não é? A Bíblia diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuíra. Realmente ele tinha perdido. Deus permitiu que tocasse nas posses dele, para que ele também viesse a conhecer a Deus. Mas Deus deu a ele 2 vezes mais. Deus o recompensou. Existem perdas. Existem momentos que nós perdemos. Mas que você possa entender que Deus não vai deixar você no prejuízo. Deus vai te recompensar. E você vai perceber que valeu a pena aí perseverar. Valeu a pena continuar. Mesmo em meio às batalhas. E as guerras que são inúmeras. E as perdas, que também são grandes. E então, nós vemos também lá em Mateus 19, a pergunta dos discípulos. Falando para Jesus em outras palavras, qual a nossa recompensa? Olha só, Mateus 19, 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado o quê? Casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá. Quantas vezes? 2 vezes? 10 vezes? Muitas vezes mais. E herdará a vida eterna. Olha só, receberá muitas vezes mais. Isso é uma verdade. Isso é uma realidade. A palavra de Deus está dizendo. Então, quando andamos como esses adoradores, que estão dispostos a obedecer à vontade do Senhor, dependendo do preço, a viver na oração, na dependência do Senhor, na entrega, no jejum, na oração, na busca, na palavra, dando a glória ao Senhor, pode ter certeza, há perdas. Mas Deus vai recompensar muitas vezes mais. Pode crer nisso, pode acreditar. É uma recompensa dado àquele que é um adorador de verdade. Por fim, a 7ª recompensa é que os verdadeiros adoradores reinarão com Cristo. Aleluia! Eu quero ser de fato um dos que vão reinar com Cristo. Alguém mais? Amém. Então, a maior recompensa será naquele dia
que Jesus voltar para reinar sobre a terra e reinarmos então com Cristo, juntamente com Cristo. Não vai haver honra maior do que essa, de estar reinando com Cristo, de estar ao lado de Jesus, de estar sentado à mesa, de estar realmente entre aqueles que venceram, entre aqueles que honraram ao Senhor, que permaneceram, que foram homens de Deus, que viveram uma vida para o Senhor, completamente consagrada a Ele, vai ter realmente esse privilégio de reinar com Cristo. Não é? E Paulo, ele reconhecia que a coroa da justiça estava guardada a ele. Né? 2 Timóteo 4:5 diz: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Já agora, o que está guardado? Agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Todos quantos amam o Senhor Jesus, não é? Amam a vinda dele. Porque quem ama o Senhor, amam também a vinda do Senhor. Então vai receber uma coroa. Coroa nos fala de rei, de reinar. E é interessante. Jesus, ele é o rei dos reis. Ou seja, ele vai reinar sobre os seus reis. Mas quem serão os reis? Serão os verdadeiros adoradores. São esses que receberão, de fato, uma coroa. Olha o que diz lá em Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, se nós somos adoradores, nós o amamos. E se nós o amamos, pode ter certeza, há uma coroa reservada a nós. Olha o que diz mais em 2 versículos, 1 Pedro 5:4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. E Apocalipse 3:11 diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, haverá uma coroa para os vencedores, que foram, na verdade, esses verdadeiros adoradores que o Pai procurou e encontrou. Lembra que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Olha, o Pai está procurando esses verdadeiros adoradores. E espero que Ele nos ache. Espero que nós sejamos esses verdadeiros adoradores, que nós teremos a recompensa disso. A recompensa de reinar com Cristo. Agora, para finalizarmos, só reinará aquele que foi reinado. Se você não foi reinado, se você não teve um rei, você também não vai reinar. Só reinará aquele que foi reinado. Jesus falou: venha o teu reino, seja feita a vontade do rei. E por isso hoje ele vai reinar. Agora nós também temos que andar no mesmo princípio. Se queremos reinar, temos que ser reinados. Temos que ser governados. Temos que ser dirigidos. Que Deus nos faça esses verdadeiros adoradores. E que nós venhamos a receber essas recompensas. E a maior recompensa está por vir. Reinar com Cristo. Que você seja um desses.
que vai reinar com Cristo por 1000 anos, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém.